Oi, Alana, tudo bem? Oi, você me escuta? Te escuto. Deixa eu te falar uma coisa. Vou Hum, colocar você como anfitriã e uhum, aí você sabe gravar? acho que eu sei. Deixa eu ver aqui. Você vai ver que Record, vai né? aparecer, você vai ver que vai aparecer o botão pausar para a gravação. Aí ali, quando você clicar para começar a gravar, é, Pausar, que pra mim aparece assim, record, no caso, com aquela é bolinha isso, do lado. é Deixa isso, eu é ver isso. aqui. Está solicitando gravar essa reunião localmente. Aí eu Isso, vou deixar, mas aí você só começa a fazer isso na hora, senão a gente já vai gravar aqui, tá, tá? deixa eu Aí pausar você aqui. pode botar para gravar na nuvem. Tá, tá bom. Vai aparecer essa opção para você, você pede para botar para gravar na nuvem, Tá, tá bom. tá? Vou colocar você como anfitriã. Só um minuto. Hum, Apareceu aí? Aham. Vamos começar, Gabriel? O que que você acha? Acho que sim, Thiago. Podemos. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Agradecer a presença, me apresentar. Meu nome é Thiago Gomes Romano. Eu sou coordenador da UTI Geral do Hospital Vila Nova Star, da UTI Oncológica e Neurológica do Hospital São Luís Itaim e coordenador da pós-graduação Terapia Intensiva do IDOR São Paulo, tá? E hoje a gente tem o prazer de ter com a gente o professor Gabriel Afonso Dutra Krelin. O Gabriel, ele é médico intensivista do Hospital São Luís Itaim, Vila Nova Star, e da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? E o Gabriel também é o coordenador do nosso curso de POCUS, agendado agora para novembro pelo IDOR. Então, uma ideia dessa aula é mostrar com quais as utilidades do ultrassom point of care para o intensivista, né? Tanto de conduta como de diagnóstico, e convidar a todos a participar também do curso de POCUS aí do IDOR, tá? Existe uma prerrogativa aí acho que a partir dessa aula tem, se eu não me engano, são 10% de desconto nas inscrições do curso nas próximas 48 horas. E lembrar também que a gente tem a nossa segunda turma da pós-graduação de terapia intensiva, agendada para começar agora em outubro. Então, maiores informações também pelo site do IDOR. Gabriel, muito obrigado tanto pela coordenação do curso como pela aula aí que você teve disponibilidade de montar para a gente. Fica à vontade. Obrigado, Tiagão. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado, pessoal, aí pela presença. É um prazer falar um pouquinho com vocês sobre essa ferramenta que eu acho que está no nosso dia a dia cada vez mais e é um caminho sem volta, com certeza, né? E o ultrassom no dia a dia do intensivista, do emergencista, de quem cuida de paciente crítico, é uma ferramenta hoje indispensável, né? É igual a gente pensar em um clínico sem o estetoscópio, né? Um cardiologista sem um exame do eco na mão. É indispensável, a gente não consegue, e faz parte da boa prática clínica ter isso no nosso arsenal de ferramentas, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso do ultrassom. E eu coloco como estado da arte porque eu vou falar aqui o que que é o mínimo que quem estuda, quem está trabalhando com paciente crítico tem que saber. Eu não vou falar aqui sobre técnicas de monitorização avançada, eu não vou falar sobre aspectos de ecocardiografia avançada e etc. Mas o que eu vou falar aqui é o mínimo necessário para quem cuida de doente crítico saber, tá certo? Então, se a gente for lembrar lá
da definição de choque, né? O que é o choque? É um desbalanço entre a oferta e demanda de oxigênio, né? E eu gosto muito da ideia de uma esteira. Uma vez eu assisti uma aula que falou sobre a questão, como se fosse uma esteira de rodízio de comida japonesa, né? Que se está todo mundo muito ávido por comida, está todo mundo faminto, e a esteira ou passa muito devagar, ou tem pouco pratinho, ou os pratinhos não estão com comida, isso logo vai ser consumido toda essa comida, e quem está lá no final da esteira não vai ter comida japonesa para pegar. Então, de certo modo, as formas como a gente tem de sanar tudo isso, essa fome de todo mundo, é aumentando a velocidade da esteira, às vezes aumentando o número de pratos ou aumentando o número de pratos com comida, né? Ou às vezes em um momento que tem menos pessoas e, consequentemente, uma velocidade menor e com menos pratinhos seja suficiente. O choque é mais ou menos isso. Então, é um desbalanço entre o quanto de oxigênio está sendo entregue para o corpo versus o consumo de oxigênio que o corpo tá tendo como demanda. E aí, o básico da monitorização do choque, né, quando a gente tem esse desbalanço, é, é a avaliação clínica. E aí a gente lembra das 3 janelas do choque, né, da hipoperfusão. Então, a primeira janela é o sistema nervoso central, então nível de consciência. A segunda janela é os rins, né, a diurese, e a terceira janela é a perfusão tecidual, com tempo de enchimento capilar e Motley, né? Então, a gente vai monitorizar, por exemplo, o tempo de enchimento capilar para avaliar sinais de choque na janela da pele. Geralmente, a gente pressiona por 10 segundos e depois cronometra o tempo de enchimento do capilar. A gente tem o Andrômeda, que mostrou que é muito equivalente a gente usar a perfusão periférica e o lactato no manejo do choque, né? Então faz muito sentido que a gente veja isso também. E a gente tem também a escala de Motley para avaliar aí a perfusão periférica, avaliando o nível do livedo reticular partindo dos joelhos até a raiz da coxa. Isso está associado também com mortalidade. Ótimo. Eu identifiquei que o meu paciente está em choque, e aí a próxima pergunta é: que tipo de choque que esse meu paciente está apresentando? É um choque distributivo? É um choque hipovolêmico? É um choque cardiogênico? É um choque obstrutivo? E aí, por que que isso é importante? É importante essa identificação do tipo de choque para que as minhas condutas sejam focadas nesse tipo de choque específico, pensando no primeiro, o meu raciocínio clínico para identificação da etiologia do choque vai ser diferente, e as minhas condutas frente aos achados desse tipo de choque também vai ser totalmente diferente, né? Provavelmente, se eu fizer um tratamento para o choque cardiogênico, ele pode ser antagônico do choque distributivo. Por exemplo, eu não vou dar vasodilatador para um choque distributivo, né? Então, é importante esse reconhecimento. E aí, a gente tem que a grande maioria dos choques são distributivos, principalmente com o choque séptico como o principal correspondente, né? A gente tem que 16% é choque hipovolêmico, seja por hemorragia, perdas de líquido em grande monta, cardiogênico em 16%,
sendo liderado aí dentro do choque cardiogênico pelas síndromes coronarianas agudas, e os choques obstrutivos aí a gente tem em torno de 2%, sendo que os três principais tipos de choque obstrutivo são tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo e tromboembolismo pulmonar. E uma vez que eu reconheço que o paciente está em choque, eu tenho alguns desafios. Primeiro, reconhecer rápido, tentar fazer o diagnóstico sindrômico e buscar o diagnóstico etiológico o mais rápido possível, fazer uma terapia rápida e dirigida a depender dos achados da minha propedêutica e monitorizar a resposta e deterioração. E aí, o ultrassom vem como uma grande ferramenta que auxilia no processo de tomada de decisão beira-leito, rápido e, e que vai guiar para que eu seja muito mais preciso, tanto no meu diagnóstico como nas minhas intervenções. Vamos começar com um caso clínico, tá bom? Um homem de 66 anos, ele chega na sala de emergência por um quadro de dor súbita na transição tóraco-abdominal associada a dispneia e hipotensão. O paciente tem redução da perfusão periférica e está sonolento, ou seja, as janelas do choque, pele e nível de consciência estão falando para a gente, opa, pode ser que ele tenha uma síndrome de choque. A PA está 85/40 e a frequência cardíaca de 140. E aí, quais as hipóteses diagnósticas que a gente pode pensar? Paciente que tem uma dor súbita na transição tóraco-abdominal, tem dispneia, tem hipotensão. Quando a gente vê um caso desse, acho que várias hipóteses vêm à nossa cabeça, né? E aí a outra pergunta é, bom, já que a gente está falando de POCUS, né, como que o POCUS pode auxiliar nesse diagnóstico? Alguém quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Tudo bem. Bom, o POCUS ele pode auxiliar no diagnóstico de várias maneiras e aqui eu vou apresentar um protocolo que é estabelecido no diagnóstico diferencial do choque, que tem como objetivo usar o aparelho mais simples que eu tenho, sem precisar necessariamente usar grandes efeitos, usar medidas, então são avaliações qualitativas, sem medidas quantitativas, de uma forma sistematizada para eu ter o mínimo de informações necessárias para fazer um diagnóstico correto do tipo de choque. A partir daí, as ferramentas do ecocardiograma, que tem muitas outras além do que eu vou falar, elas só vão reforçar e vão melhorar ainda mais essa minha acurácia frente ao paciente, tá? E aí, eu estou falando do protocolo RUSH, que é o ultrassom rápido no choque. Eu vou usar, a ideia é que, assim como o protocolo Blue lá na insuficiência respiratória, o meu aparelho mais simples vai ser suficiente para que eu consiga chegar a essa avaliação rápida. Eu vou usar transdutor setorial ou convexo e o transdutor linear. E quais conceitos que o protocolo RUSH tem? Ele entende o sistema cardiovascular como um sistema de canos composto por uma bomba, que é o coração, por tanques, e aí a gente está falando do tórax e a cavidade pleural, os pulmões e o abdômen, e pelos canos propriamente dito. Então, que aí a gente está falando das artérias e as veias principais. Então fica fácil, é pensar
no sistema cardiovascular como um sistema de canos, bomba, coração, tanques, pulmões, espaço pleural e cavidade abdominal e os canos propriamente ditos. Grandes vasos arteriais e venosos. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses, quais são os achados e o que eu busco no protocolo Rush. Primeira coisa que eu vou avaliar é a bomba. E aí eu vou avaliar através do ecocardiograma qualitativo, focar em 3 achados. Primeiro, tem líquido em volta da bomba? E aí eu vou avaliar isso vendo derrame pericárdico com tamponamento cardíaco, e aí isso vai falar para mim se tem choque obstrutivo por tamponamento cardíaco. Eu vou avaliar a função da bomba para avaliação da contratilidade global do VE, e aí isso vai falar para mim se existe choque cardiogênico. E tensão da bomba, avaliar a relação do tamanho do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, para ver se tem sinais sugestivos de choque obstrutivo, sugerindo TEP, tá bom? E aí, como que eu vou fazer esse ecocardiograma no protocolo Rush? São as 4 janelas básicas de um ecocardiograma. Paraesternal eixo longo, paraesternal eixo curto, aqui pela letra A, subxifoide, pela letra B, e janela apical, aqui na letra C. Aqui eu trago algumas imagens, todas as imagens que estão na aula são desse repositório grátis online, tá? Que é o Atlas de POCUS. Aqui a gente então tem uma visão do coração numa janela de eixo paraesternal, uma janela paraesternal eixo longo, em que eu vejo o ventrículo direito, o septo interventricular, o ventrículo esquerdo, a parede posterior do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral, válvula aórtica, aorta e aqui a aorta descendente. Aqui eu consigo avaliar a contratilidade do coração, principalmente do ventrículo direito. Eu consigo avaliar qualitativamente as minhas cúspides. Eu vejo quanto a minha cúspide anterior da mitral se aproxima ao septo interventricular. Isso é um surrogate de função ventricular. Eu consigo ter uma noção, então, da minha parede septal e da minha parede lateral. Consigo ver a coaptação das cúspides da válvula mitral e da válvula aórtica, eventualmente algum tipo de calcificação, e consigo ver também, de maneira qualitativa, o tamanho das minhas câmeras cardíacas. Quando eu faço a visão da janela paraesternal eixo curto, eu consigo ter uma visão de corte do coração desde a região basal do coração até a região apical, em cortes axiais. Então, aqui eu tenho a válvula aórtica, e aqui eu consigo ver qualitativamente a coaptação dessas válvulas, consigo ver das cúspides, né? Aqui consigo ver o átrio direito, a válvula tricúspide, o ventrículo direito, aqui aparecendo a válvula pulmonar e aqui a artéria pulmonar. Eu desço, faço um movimento de báscula com o meu probe, eu vou ali na região basal, então na região, aqui começa, essa imagem começou pegando a válvula mitral e depois os músculos papilares, né? Eu vejo o meu ventrículo esquerdo, septo interventricular, ventrículo direito. Aqui consigo também ter uma análise qualitativa da contratilidade miocárdica. Aqui também é uma janela que eu vou ver se tenho qual é o tamanho do meu ventrículo direito quando comparado com o meu ventrículo esquerdo e se existe algum tipo de sobrecarga do ventrículo direito, com
abaulamento do átrio para o lado do ventrículo esquerdo. Percebam que o normal do meu ventrículo esquerdo é que ele seja em formato circular. Se existe alguma hipertensão do ventrículo direito, a sobrecarga do ventrículo direito, tem um achatamento do septo interventricular, a gente chama isso de sinal do D. Descendo um pouquinho mais, a gente tem a região média do coração, e aí aqui a gente tem o nível dos músculos papilares, eu consigo obter também a informação qualitativa de contratilidade do tamanho do ventrículo direito aqui, e também sinais de sobrecarga do ventrículo direito com interferência nas pressões no enchimento ventricular esquerdo. E também a gente tem a janela subxifoide, dado aqui pela letra B, em que a gente consegue ver ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ele vai mostrar aqui a cava entrando aqui. Ele mostra rapidinho a cava, a gente vai ver outras janelas. E a apical, que é o C aqui, que pode ser apical 4 câmeras ou 5 câmeras. Nessa imagem, ele vai aparecer a quinta câmera em alguns momentos. Então, aqui ventrículo esquerdo, aqui ventrículo direito, septo interventricular, átrio esquerdo, válvula mitral, átrio direito, válvula tricúspide, e aqui às vezes vocês veem que aparece a válvula aórtica, essa é a quinta câmera. É aqui que a gente vai avaliar, por exemplo, o débito cardíaco, através de medindo o VTI. Aqui a gente vai ver também as características anatômicas de tamanho e relação de câmeras, então vejo se o ventrículo direito é maior ou do mesmo tamanho ou menor que o ventrículo esquerdo, vejo o tamanho dos meus átrios, vejo coaptação ou não das válvulas e vejo contratilidade global, tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo. Aqui algumas características. Então, lembra que eu vou ver 3 coisas, né? Então, função da bomba. Percebam que esse é um ventrículo, lá na janela paraesternal eixo longo, que a minha válvula mitral ela não abre quase, né? Ela está um pouco espessada. Eu tenho um septo que quase não se mexe e um ventrículo que não fecha muito, né? Aqui provavelmente eu tenho uma disfunção ventricular, às vezes até biventricular, porque a gente vê que o ventrículo direito também é um ventrículo, é uma câmara grande, mas a gente teria que ver pelo menos ali na apical para ver como é que está a função do ventrículo direito. Tensão da bomba. Lembra que eu mostrei para vocês, aqui é uma janela paraesternal eixo curto, mostrando o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, desculpa, o ventrículo direito, septo interventricular, e tá vendo que o ventrículo esquerdo aqui, ele não é totalmente circunferencial, existe um achatamento do septo interventricular, isso por conta do aumento das pressões no ventrículo direito. E líquido em volta da bomba. Percebam que aqui, essa aqui é uma imagem que está no meio do caminho entre um paraesternal eixo longo e um apical, mas o que a gente vê é o ventrículo direito aqui, com abaulamento da parede livre, o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo e a aorta, e aqui uma imagem anecoica sugestiva de derrame pericárdico e tamponamento cardíaco. Aí eu vou para o tanque. Via bomba, eu vou para o tanque. E o que eu vou ver no tanque? Eu vou determinar o estado volêmico intravascular efetivo do meu paciente. Eu vou ver se tem plenitude do tanque, né? Com eco, eu vou avaliar a veia cava inferior, transversal e longitudinalmente. Vou ver a inter-relação disso com o ciclo respiratório, né? Lembrando da interconexão entre o sistema respiratório e hemodinâmico. E aí vou avaliar a variabilidade dessa veia cava. E vou avaliar também as veias jugulares. Lembra quando a gente vai estudar as tríades de alguns tipos de choque?
A, a estase de jugular nada mais é do que um surrogate também de uma PVC aumentada, né? Uma pressão venosa central aumentada. E aqui a gente vai ver, através da veia cava inferior e também das veias jugulares, se tem sinais de tanque cheio, né? Ou se tem comprometimento do tanque. E aí eu vou avaliar os pulmões e as pleuras, eu vou buscar se tem pneumotórax ou não, e na sobrecarga do tanque, eu posso ver também se existe ou não congestão pulmonar através do ultrassom de pulmão. Posso ver também se não tem vazamento do tanque, ou seja, tem líquido onde não deveria ter. E aí eu vou avaliar derrame pleural ou hemotórax e vou avaliar se não tem líquido na cavidade abdominal através do exame do FAST. E aqui eu tenho como que eu vou avaliar o tanque. Aqui vou avaliar a veia cava inferior. Aqui eu posso ver tanto num eixo longitudinal como transversal. Vou fazer o FAST através aqui da avaliação da loja hepatorrenal e da esplenorenal e a pélvica. A pélvica eu faço tanto longitudinal como transversal também. E ultrassom de pulmão através da avaliação das pleuras e do parênquima pulmonar. Aqui, a plenitude do tanque. Desse lado, eu tenho uma veia cava muito fina, quase totalmente colabada. Por outro lado, aqui eu tenho uma cava que está pletórica, que está grande, que não tem variabilidade com o ciclo respiratório. A gente vê, inclusive, a veia hepática aqui também pletórica, né? Isso aqui não sendo visto de maneira isolada, mas é uma informação a mais que fala provavelmente de que eu tenho um tanque cheio. Essa fala que a PVC está alta. Se essa PVC está alta porque o débito cardíaco está baixo, porque eu tenho algum choque obstrutivo, ou se eu tenho hipervolemia, isso vai depender das outras informações que eu vou estar, que eu estou indo atrás durante a avaliação do meu paciente, né? Comprometimento do tanque. Lembra, eu vou avaliar a pleura e aqui eu tenho uma ausência do deslizamento pleural, aqui tenho presença do deslizamento pleural e tem um momento que eles se encontram. A gente chama isso de lung point, o ponto pulmonar. Isso aqui altamente sugestivo, né? Patognomônico de pneumotórax. Vazamento do tanque. Se eu tenho um paciente que tem sugestão, ali há um trauma e eu faço um ultrassom pulmonar e vejo aqui fígado, diafragma, pulmão atelectasiado e um conteúdo anecoico sugerindo um derrame pleural, pode ser que isso seja um sangramento. Aqui provavelmente não é, porque ele é um derrame pleural sem traves, parece que é um derrame pleural por líquido, por congestão e etc. Não dá, lógico, não dá para a gente afirmar totalmente, mas geralmente sangue tem algum tipo de trave, a não ser que seja um sangramento muito agudo. E sobrecarga do tanque, eu vou avaliar se tem algum sinal sugestivo de doença intersticial, né? E aí a gente vai ver as linhas B, se tem líquido no interstício. E o diferencial aí vai ser com doença intersticial inflamatória. E aí, lógico, você vai pegar essa informação e vai avaliar com outras informações que você está avaliando, tá? E eu vou ver aqui, por exemplo, eu tenho a loja do espaço de Morrison com líquido livre, então o normal é não ter, aqui eu tenho o fígado, aqui eu tenho o rim, e o normal é que eu não tenha líquido aqui, aqui eu tenho um conteúdo anecoico sugerindo líquido na cavidade abdominal. Aqui eu tenho, então, a janela suprapúbica ou pélvica com presença de líquido livre também. Se eu tenho um paciente que tem algum motivo de estar chocado, por exemplo, um cisto de ovário roto, por exemplo, uma gestação ectópica, né?
pode ser que ela no meu protocolo Rush se apareça assim. E aí eu vou avaliar os canos, com avaliação de grandes artérias e veias. E aí eu vou avaliar, estão os canos rotos ou obstruídos? Se tiver rompimento de encanamentos, fala a favor de aneurisma, aneurisma roto de aorta, né? Se tiver flap, pode ser dissecção. Entupimento do encanamento. Aí eu vou avaliar a compressão das veias femorais e poplíteas, e se elas não forem compressíveis, isso sugere trombose venosa profunda. Em um paciente que a gente acabou de ver o coração como aquele com o ventrículo direito grande, que abala o septo para o lado do ventrículo esquerdo, tem um movimento paradoxal do septo interventricular, um Bernheimer reverso, isso provavelmente é sugestivo, esse choque provavelmente é um choque obstrutivo por TEP. E aí, como que eu vou avaliar? Aqui, no estudo original, ele fala para fazer avaliação da aorta ascendente através aqui da janela da fúrcula e também do paraesternal, a visão aórtica da fúrcula. Eu acho que a gente demora muito para chegar a ter mão nessas duas janelas. E essa demora pode ser ruim no beira-leito. Então, o que a gente usualmente faz é a avaliação da aorta abdominal, C e D, e a avaliação da artéria, da veia femoral e veia poplítea, quando a gente está pensando em TVP. E aqui, lógico, como eu falei, o protocolo Rush não obriga a fazer Doppler, mas aqui nesse caso eu estou vendo um aneurisma de aorta roto, e aqui eu tenho o fígado, né? E aqui esse mesmo aneurisma sem o Doppler, tá? Então mostrando um rompimento do encanamento. E aqui eu tenho a artéria e tenho aí a veia com grande conteúdo heterogêneo, e você percebe que está tentando ser feita uma compressão aqui dos tecidos subjacentes com o probe, e essa veia ela não colaba, sugerindo uma TVP. E aí entupimento do encanamento. Ótimo. Então eu avaliei bomba, eu avaliei tanque e eu avaliei tubos. Como que eu vou, através dessa avaliação, conseguir definir qual é o tipo de choque? E aí é que eu mostro para vocês que eu consigo fazer a mesma avaliação que na década de 80 se fazia com catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, eu consigo determinar os tipos de choque através do uso do ultrassom. Então, no choque hipovolêmico, como que vai estar a bomba? Vai estar hipercontrátil. As câmeras são pequenas. Eu tenho um coração que está batendo muito. Como que está o tanque? Eu perdi volume. A veia cava e a veia jugular vão estar pequenas e variáveis. Eu posso ter fluido peritoneal, eu posso ter fluido pleural, a depender da etiologia do choque hipovolêmico. Então, se foi ali um paciente vítima de ferimento por arma branca, por arma de fogo, se foi um paciente politraumatizado, se foi uma paciente que chegou com sangramento vaginal, eventualmente que pode ser uma gravidez ectópica rota, né? E eu vou avaliar os canos. Pode ser um aneurisma de aorta que está sangrando. Eventualmente, uma dissecção de aorta que rompeu. Pode ser uma etiologia de choque hipovolêmico, né? Como é que vai estar, então, no choque cardiogênico? A gente vai ter um coração hipocontrátil. As câmaras são dilatadas. Como que vai estar o tanque? A veia cava, o sangue não está indo para frente, ela fica todo no componente venoso. Veia cava inferior distendida, não variável. Se o problema for no ventrículo esquerdo, quando eu for avaliar o parênquima, vai ter linha B, bilateralmente. Pode ter fluido pleural e fluido peritoneal, a depender do estágio da insuficiência cardíaca ou do choque cardiogênico.
né? E como que vão estar os canos? Vão estar normais. Eu não vou ter rotura e nem obstrução de cano. E no choque obstrutivo? Bom, depende do tipo de choque. Mas, de maneira geral, na bomba, se for um tamponamento cardíaco, eu vou ter derrame pericárdico, eu vou ter sinais de tamponamento cardíaco, sinais de restrição de enchimento. Se for um TEP, o VD vai estar dilatado, eu vou ter um septo que tem um movimento paradoxal, que ele se insinua para o ventrículo esquerdo. Como que está o tanque? Veia cava inferior distendida e não variável. Lembrar, tanto na tríade do tamponamento como no TEP, um dos sinais é estase de jugular, que vai ser vista no ultrassom como veia cava distendida e não variável. Se o paciente tiver um pneumotórax hipertensivo, como causa do choque, ele vai ter veia cava inferior distendida e ausência de lung sliding sugerindo pneumotórax. Geralmente, lembrar o lung slide unilateral. No curso a gente vai falar que tem outras causas de redução de lung slide. O lung point é patognomônico, mas o lung slide não, de pneumotórax. E os canos vão ser veias femorais não colapsáveis se foi uma TVP que causou um TEP, certo? E no distributivo, o coração vai estar hipercontrátil ou hipocontrátil, a depender da fase do choque distributivo. A veia cava vai estar normal ou pequena, e a depender de como for o foco, o próprio ultrassom pulmonar vai mostrar para a gente, por exemplo, se for uma pneumonia, um padrão de consolidação com um broncograma aerodinâmico, eventualmente com Doppler positivo, Doppler color. Ou pode ter líquido livre no abdômen, por exemplo, se eu estou pensando num foco abdominal. Como vão estar os canos? Vão estar normais. Então, eu olhando tudo isso, vamos voltar para o nosso paciente. Ele tem uma dor súbita na região tóraco-abdominal, dispneia e hipotensão, tem sinais de choque, vou fazer o POCUS para ver. Vou começar por onde? Vou começar pela bomba. O que eu vejo aqui? Olha, me parece, aqui na minha janela paraesternal eixo longo, me parece que o ventrículo esquerdo contrai bem, o ventrículo direito parece que contrai bem, tem uma laminazinha aqui de derrame pericárdico, mas que é difícil de eu falar aqui que tem alguma coisa. O que me chama muita atenção aqui? Geralmente, a aorta e o átrio esquerdo são meio do mesmo tamanho. Me chama a atenção que a aorta aqui é bem grande, mas não dá para tirar nenhuma conclusão com isso. Beleza. Se eu pegar aqui no apical, eu sigo vendo uma lâmina de derrame pericárdico, mas o meu ventrículo direito ele não está pequeno, que geralmente acontece no derrame pericárdico. Eu aqui até tenho um pouco, fico em dúvida no átrio direito, beleza, mas assim, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo está recebendo sangue, eu vejo que ele tem enchimento. Putz, acho que esse derrame pleural aqui não está me convencendo muito. Vamos ver para o resto. Aí eu vou avaliar o tanque e olho a minha cava inferior e vejo uma cava inferior pequena. Poxa, se fosse um tamponamento cardíaco com uma veia cava pequena assim, hum, hum, muito pouco provável. Já fico muito mais tranquilo em relação àquele derrame pericárdico, que está muito pequeno. Aí, quando eu vou fazer o meu teste, lá na janela hepatorrenal, eu vejo líquido livre. Líquido livre, um paciente chocado, o que será que é isso? Vamos ver os canos. E aí, nos canos, eu vejo aquela imagem de um baita do aneurisma. Eu fiz o curso de POCUS, sei, consigo ver um pouquinho de Doppler color também. Aí, coloquei ali e vejo que é um aneurisma roto de aorta abdominal. Então, se eu colocar lá, esse meu paciente lá naquele nosso quadro dos tipos de choque, o coração é hiperdinâmico e a cava inferior é pequena. Então, eu estou entre o choque hipovolêmico e o choque distributivo.
Só que aqui eu vejo líquido livre no abdômen, e nos canos, quando eu olhei, tem aquele baita do aneurisma. Aí, o que que eu vou fazer? Vou falar acionar a equipe da cirurgia vascular para prosseguir, se eles vão querer algum exame ou se não, já que com esses achados desse exame, num paciente instável, qual será que é a conduta que eles vão querer fazer? E aí, esse é o protocolo RUSH. É um protocolo muito simples, que traz muitas informações à beira-leito, com uma avaliação qualitativa. Só que a gente pode ir além dessa avaliação qualitativa, que é colocar isso no processo de tomada de decisão, né? Primeiro, o débito cardíaco está adequado para a demanda? E aí, para isso, eu vou ter que avaliar o débito cardíaco, eu vou calcular o débito cardíaco. Como está a função sistólica do ventrículo direito? Então, tem formas de eu quantificar a função sistólica do ventrículo direito. Como que está a função diastólicas e as pressões de enchimento do meu ventrículo esquerdo? Então, aí eu vou lançar mão de avaliação de Doppler tecidual, avaliação de diástole, E sobre linha e tudo mais. Como que estão as válvulas do coração? Eu tenho estenose, eu tenho insuficiência, essa insuficiência e essa estenose são graves ou não? Como está a pressão da artéria pulmonar desse paciente? Eu consigo avaliar e estimar a PSAP com um ecocardiograma. Existem sinais de restrição de enchimento do paciente com derrame pericárdico, através de avaliação de fluxo pela válvula mitral, por exemplo. Qual que é o estado volêmico do meu paciente? Esse paciente é fluido tolerante? Se sim, ele é fluido responsivo? A gente pode lançar mão de protocolos, por exemplo, hoje está se falando muito do protocolo Vexus. Eu posso avaliar fluido responsividade através do leg raising, avaliação de variação de, de débito cardíaco através do VTI, seja pela via de saída do ventrículo direito ou pela via de saída do ventrículo esquerdo. E o que eu quero falar com esse slide é que a ideia do curso de POCUS não é ter esse grau de aprofundamento, mas é dar o primeiro passo para que a gente consiga começar a falar sobre isso, né? E esse protocolo RUSH, por exemplo, ele dá uma noção qualitativa muito interessante e que, a partir disso, o refinamento a gente vai fazendo com as medidas, né? Até agora eu só falei de coisa qualitativa, de avaliação qualitativa, mas esse tipo de refinamento vai trazer ainda mais ferramentas para que eu seja mais acurado, tanto no meu diagnóstico quanto no meu tratamento, tá? E aí, para falar um pouquinho, só trazer um pouco a luz para vocês, é a estimativa do débito cardíaco, né? Que é a estimativa do débito cardíaco é o famoso VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. E o que que é isso? O que que é essa VTI da via de saída do ventrículo esquerdo? Aqui a gente tem, então, um desenho, um esquema da janela paraesternal eixo longo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e aorta, e a via de saída do ventrículo esquerdo, que ela tem na maioria das pessoas, ela é como um círculo, certo? Se a gente tem um círculo e todo o sangue que sai pelo ventrículo passa por esse círculo para ir para a aorta, se se eu conheço o tamanho desse círculo e conheço quanto de sangue passa por aqui, eu consigo estimar o volume sistólico. Então, eu tenho esse sangue todo que sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta. Entendendo que isso aqui, a região que passa o meu sangue é um círculo e todo o sangue passa por ali, se eu conseguir estimar a distância percorrida, é como se fosse a altura de um cilindro. Se eu tenho o tamanho, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, eu tenho a área da base desse cilindro. Isso vezes a altura é o volume desse cilindro e, portanto, eu tenho a avaliação do meu volume sistólico.
E é isso que o VTI, ele calcula a altura, quanto que foi que percorreu, né? É a integral da velocidade pelo tempo. E aí, então, se eu tenho esse VTI, como que eu faço isso? Eu coloco lá o meu Doppler pulsado na via de saída do ventrículo esquerdo. Isso vai gerar para mim uma onda como essa. Se eu conseguir saber qual que é a área sobre a curva, eu consigo determinar a distância percorrida. Porque o que isso aqui vai... que isso mostra para mim? Aqui no eixo aqui daqui para cá, a gente tem a velocidade. E daqui para cá, a gente tem o tempo. Se eu tenho velocidade, que é, por exemplo, em metros por segundo, se eu tenho o tempo que ele ficou nessa velocidade, como a velocidade não é constante, eu tenho que fazer isso através de uma integral, eu consigo chegar numa medida de distância, que é a altura desse meu cilindro. Então, se eu consigo medir o diâmetro da via de saída aqui pelo ecocardiograma e consigo estimar essa altura. Fazendo matemática básica, a área da base é πr ao quadrado, então r é o diâmetro é o raio, que é o diâmetro dividido por 2, isso ao quadrado, vezes π, que é 3,14, vezes o VTI, que é essa altura. Eu tenho o meu volume desse cilindro, que é o volume sistólico. Se eu multiplicar isso pela frequência cardíaca, eu tenho débito cardíaco. Eu tenho o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Eu tenho débito cardíaco. Ótimo. Avaliei o paciente foi operado, está no 6º dia da UTI. Já sem droga vasoativa, ele evolui com hipotensão súbita, hipoxemia, rebaixamento do nível de consciência e aumento do tempo de enchimento capilar. O eco não serve para você só fazer a primeira avaliação, ele serve também quando você vai reavaliar a conduta, monitorizar as condutas que você está fazendo. E aí, o que pode ter acontecido? Poxa, o paciente está internado há 6 dias, hipotensão súbita, hipoxemia, rebaixamento do nível de consciência, o que eu vou fazer? Focus, protocolo Rush. Eu faço ali, avalio a bomba, vejo que eu tenho um ventrículo direito aqui, né, na janela apical, eu vejo que o ventrículo direito, se não for maior, ele é do tamanho do ventrículo esquerdo. Tem um átrio direito, o átrio esquerdo, e eu vejo aqui que é difícil de ver como está o septo interventricular, mas eu vejo que eu tenho um hiperdinamismo do ápice do ventrículo direito. E lembrem-se que a contração do ventrículo direito ela é longitudinal. Então, uma das formas de avaliar o componente sistólico do ventrículo direito é o deslocamento do anel tricúspide. E aqui, de olhar, a gente vê que o anel tricúspide ele não se movimenta muito. Isso aqui a gente chama de sinal de McConnell, que é sugestivo de falência do ventrículo direito aguda. E aí, quando a gente vai ver o paraesternal eixo curto, a gente vê um VDzão grande, um ventrículo esquerdo pequeno e um septo retificado com um movimento paradoxal para o lado do ventrículo esquerdo, sugerindo sobrecarga do ventrículo direito. Vou ver o tanque, vejo uma veia cava pletórica, que não varia. Quando eu vou ver os canos, eu vejo uma veia femoral que não colaba, né? Se a gente for colocar lá no nosso esqueminha, a bomba sugerindo sobrecarga do ventrículo direito, o tanque com uma veia cava pletórica e um cano entupido, isso sugere choque obstrutivo por TEP. E aí,
Aí eu vou ter que conversar com o meu vascular, se esse paciente, pelo jeito, não é um paciente que vai... Será que ele tem contraindicação ou não ao trombolítico? Mas a gente conseguiu fazer o diagnóstico. E aí eu vou conseguir dar o próximo passo na tomada de decisão. Tá certo, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Fico aqui à disposição para perguntas. Aqui estão, então, os nossos cursos, né? O curso de pós-graduação em terapia intensiva vai começar em 26/10, coordenado pelo Dr. Tiago e pelo Dr. Pedro Fortes. E o curso de ultrassom, que vai ser, vai ser dia 30/11 e dia 1º de dezembro, coordenado por mim e pelo Dr. Tiago Gomes Romano. Vai ser um prazerzão ter vocês e, como o Dr. Tiago falou, quem colocar aí o e-mail no chat vai ter 10% de desconto nesses 2 cursos aí dentro das 48 horas. Muito bom, Gabriel. Acho que passou por quase todos os domínios aí do POCUS atualmente. E fazer uma pergunta, Gabriel. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Acho que não, só compartilhamento. A Alana que pediu para compartilhar os e-mails no chat, para que a gente possa enviar o desconto de 10% nas próximas 48 horas. E, Gabriel, fazer uma pergunta, assim, acho que alguns já passam pela formação de POCUS durante a sua formação de residência, ou de clínica médica, ou de terapia intensiva, mas outros vêm de um background aí onde o ultrassom ainda não era uma realidade, né? Hoje, se eu sou esse profissional que trabalho com paciente crítico, vejo essa movimentação aí de um procedimento que agrega valor ao cuidado do doente e quero me especializar, né? Então, tem o curso, tá? Um curso inicial, mas hoje, como que você encara aí, pelo que você já leu, já estudou, sobre uma pessoa falar assim, putz, hoje eu quero me especializar em ultrassom, em terapia intensiva, né? Tem uma curva de aprendizado, como que isso se dá aí, Gabriel? Isso aí vai depender muito em relação à curva de aprendizado, Thiago, acho que vai depender muito do exame, né? Tem Perfeito. alguns exames que são que a curva é rápida. Por exemplo, o ultrassom de bainha do nervo óptico para avaliação de hipertensão intracraniana, se você fizer 10 exames alterados, você teoricamente consegue chegar à proficiência, né? Eu acho que é Perfeito. importante que a gente saiba assim que nós não somos radiologistas. Então, o POCUS, a ideia do POCUS é que ele não substitua um ecocardiograma oficial feito pelo ecocardiografista, que ele não substitua um exame, um Doppler, por exemplo, feito por um vascular ou por ultrassonografista, e também não nos dá a capacidade de dar um laudo, né? E ainda não existe nada sobre como que a gente pode cobrar ou eventualmente receber por esse exame. Até existe, eu dei uma aula sobre esse protocolo no Congresso Brasileiro de Ultrassom da Sociedade de POCUS da Sociedade Brasileira de Ultrassom. E existe um movimento para se regulamentar, tornar regular a forma de se cobrar, né? Será que vai se cobrar diferentemente de um ultrassom feito por um ultrassonografista? Mas é um ultrassom que foi feito, né? Então tem todo um movimento desse. Então, sem dúvida, além do bom cuidado, que eu acho que hoje o bom cuidado do paciente crítico passa por ter essa ferramenta, e, e, e um profissional que busca esse tipo de aperfeiçoamento já mostra uma atitude de buscar o bom cuidado, acho que também é uma oportunidade a longo prazo, não digo agora, mas que talvez exista um movimento de, inclusive, ser
uma coisa a mais no nosso, que agrega valor aí ao nosso serviço, né? Perfeito. Então, acho que é isso. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Pessoal, alguma pergunta pro Gabriel? Algum questionamento? Então tá bom. Então, se todo mundo não tiver nenhuma questão, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado pela aula. Tenho certeza aí que sob sua coordenação, o curso vai ser voltado para agregar valor e melhorar cuidado dos nossos doentes, né? Evitando muitas vezes ou intervenções desnecessárias ou atrasos diagnósticos, né? Com uma ferramenta que está toda hora ali na UTI. E agradecer. Então, me convidar a todos aí a participar dessas duas ferramentas de educação. Obrigado, Gabriel, e bom descanso a todos aí. Valeu, Thiago, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E, pessoal, muito obrigado. Sejam bem-vindos aí. Caso tenham interesse, vão ser bem-vindos nos dois cursos. Boa noite a todos.